Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre redação, mas um pouco diferente dos meus vídeos antigos que tem aqui no canal. Não vou estar aqui falando sobre redação, mas sim eu vou pegar uma redação nota 1000 e vou falar o que eu fazia com as redações nota 1000. Ou seja, como eu absorvia conhecimento de redações nota 1000. Como eu comentei no meu vídeo passado, eu falei sobre que as provas antigas eram essenciais para aprovação, e isso entra na parte das questões de assinalar, né? Nas 180 questões. Eu acho que para redação, uma das principais coisas que tem para redação é a leitura além da prática da redação, é a leitura de provas antigas, de redações antigas, que tiraram nota máxima. Eu vou trazer para vocês certinho um vídeo mostrando como eu fazia, o que eu fazia. E acho que tá bem legal, uma forma diferente, uma forma interativa. E é isso, gente, tá bom? Fiquem com o vídeo. Certo, gente. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que essa redação aqui é do André Bahia. Ele tem 18 anos e é de Jaraúba, Minas Gerais. E eu peguei essa redação no site do Brasil Escola. Gostaria de deixar meus parabéns para esse aluno, né? Que foram só 55 notas 1000 e ele tá entre um desses. Então, nada melhor do que eu deixar meus parabéns aqui e também porque eu tô utilizando o texto dele. Então, deixar os direitos autorais desse menino aqui. Provavelmente ele já deve ter até 19 anos, porque isso foi do ano passado. Bom, gente, o que eu fazia? Essa redação aqui eu peguei, eu imprimi essa redação assim mesmo e fazia à mão. Mas eu vou mostrar para vocês aqui pelo computador, que eu acho que é um pouco mais fácil para identificar. O que eu fazia? Com uma lapiseira ou aqui no computador mesmo, não precisa nem imprimir para não gastar papel, nem precisa gastar tinta. E eu colocava uma barrinha em todo final de frase. E eu achava isso para mim importante porque com essa barrinha eu conseguia visualizar melhor aonde que acabava uma frase. E fazendo isso com todas as notas mil que eu peguei, mas fiz isso com umas 20, 30 notas mil, sempre a gente vê uma similaridade, eita, similaridade na forma de organização do parágrafo. A maioria das provas eram com 4 parágrafos, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, algumas tinham 3 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. O mais interessante era a divisão de cada parágrafo. É importante notar que tinham várias frases, mas assim, era quase o mesmo número. Ou eram 3 frases, ou eram 4, na maioria das vezes eram 4 frases, ou 5. Ou seja, são frases que não são tão longas e também não são tão curtas. Tem que ter um meio termo e um equilíbrio dessa frase, porque se for uma frase longa, acaba dando quando o leitor for, o corretor que pegar a tua prova para ler e ver uma frase, tipo, tem gente que faz só uma frase, um parágrafo inteiro é só uma frase. Quando ele chega na metade daquela frase, ele já não lembra mais do começo, e então isso não é legal. E também quando é uma frase muito curta, acaba ficando muito jogado. Ou seja, então tem que ter um meio termo, tem que ter um equilíbrio, tudo nessa vida tem que ter um equilíbrio, né? Então, a maioria desses textos, desses parágrafos, continham em torno de 4. Acho que 4 era o ideal. Não dizendo que tem que fazer 4, né? Mas 4 era um número que mais visualizava. Por exemplo, aqui tem uma, tem duas, tem três e tem 4. E sempre tinha como, sempre identificado pelos professores, que tem que ter um tópico frasal, um desenvolvimento da ideia, né? E depois a conclusão dentro do próprio parágrafozinho tem que ter uma conclusão. Ou seja, além de ter a estrutura toda da redação, ter introdução, parágrafo de desenvolvimento um, parágrafo de desenvolvimento 2 e conclusão, o texto em si, o parágrafo em si, ele tinha também um começo, um meio e um fim. Aqui ele fala de acordo, ele vai citar o Jean Paul Sartre, ele vai fazer uma analogia e isso já vai contribuir para a competência 2 e a 3. Depois, dessa forma, ele vai falar ele vai comentar sobre, aqui na realidade é uma parte já conclusiva, né? Ele está concluindo sobre o que foi falado sobre o Paulo Sartre. E aqui ele fez até faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Ou seja, ele já contribui com essa frase para falar lá na solução do problema isso. Então, ou seja, ele concluiu falando que é necessário
uma dissolução dessa conjuntura, ou seja, eu não li essa redação, mas ele pega aqui no final e já vai jogar que tem que resolver lá pro último parágrafo, ou seja, como a prova é um problema, tem que ter a solução. E muitas vezes eles fazem já, tem alguns, eu já fiz isso também, já faz um pouquinho dessa contribuição para a solução e conclui o parágrafo, sabe? Então é importante. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar melhor a visualização, que eu acho que vai contribuir melhor vai ficar mais fácil para a leitura. Bom, depois de eu botar a barrinha, separar cada frase, né? Eu pegava e utilizava um destaque e destacava com o marcador de texto normal, aqui eu estou fazendo pelo computador, mas era com marcador de texto normal, os conectivos, ou seja, eu pegava aqui e marcava com tudo, o nesse sentido, sob tal óptica, nessa lógica, dessa forma. Aqui tem um face que ele está falando ali, um outro sim, eu utilizava outro sim funciona como um além disso. É mais formal, né? Tipo, é pra adicionar alguma coisa, mas utilizar uma palavra mais bonita. Com base nisso, de maneira análoga, por exemplo, eu nunca utilizei um com base nisso. Ou se eu utilizei, eu utilizava nessa perspectiva, né? Ou em tal lógica. É muito interessante, ó. A gente vai criando um leque de conectivos. E isso contribui, né, para a competência 4 da redação, que fala sobre mesmo tu trazendo uma variedade de conectivos. Eu, por exemplo, teve uma redação que eu tinha tirado, não é que eu tirei 820, há um ano anterior que eu tirei a 920, né? Eu tinha tirado nota máxima, mas a nota máxima na competência 4 eu acho muito tranquilo. Tu tem que trazer uma organização textual e não repetir muitas palavras, trazer sinônimos, trazer trazer esse leque de conectivos. E uma forma até legal que eu fazia era riscar botar todos os conectivos possíveis e depois ir riscando eles. Por exemplo, se for uma contraposição, eu colocava lá o mais, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo. E assim que eu fosse utilizando, cada um eu ia riscando. E aí, se fosse botar, poderia também botar tipo em outro lugar, o embora, o ainda que, mesmo que, posto que. Aí utilizava um e ia cortando. Gente, eu tô me sentindo um professor de português aqui. Mas era isso que eu fazia. Então, primeiro passo foi botar a barrinha. Segundo passo, destacar os conectivos. Não vou destacar tudo aqui, só mostrei aqui como eu fazia. Terceiro passo, eu destacava que era importante, eu achava muito bom, falar sobre, pegar as ideias que são da competência número 2 e número 3, que entra com a barra de argumentação. Por exemplo, aqui, ó, de acordo com Jean Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Então, uma frase que a gente pode separar, e eu botava uma setinha aqui e botaria tipo, botava possibilidades de que tema que eu posso colocar isso. Por exemplo, eu não lembro qual que foi. Foi sobre a relação ao acesso da pessoa, do acesso do indivíduo na internet, né? Que tinha uma influência da internet. É que eu não cheguei a fazer essa prova, mas, por exemplo, o homem é condenado a ser livre. Entra muito bem nesse tema porque fala sobre não é uma prisão, mas assim, técnicas de persuadir a pessoa, né, a ter a utilização dos sites e afins. Aqui entrou muito bem, mas, por exemplo, se fosse um tema sobre escravidão, um tema sobre trabalho escravo, tanto infantil como escravo, é um tema que é uma frase que fecha também, falando de acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Entretanto, o trabalho escravo presente na sociedade contemporânea evidencia que tal ato não está de acordo com o pensamento, entendeu? Então acho que é legal, sabe, separar. Por exemplo, ele falou sobre Jean-Paul Sartre aqui, e aqui ele também falou sobre, vale ressaltar que conforme o Immanuel Kant, o princípio da ética, ele agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal, ou seja, outra frase coringa que dá de usar em várias coisas.
Inclusive eu utilizei na minha redação que eu tirei 920 e foi que me fez aprovar minha aprovação em medicina, eu utilizei sobre o imperativo categórico, então, também de Immanuel Kant, ou seja, que também tinha visto em outra prova, não copiei exatamente igual, mas eu vi, como por exemplo aqui, como eu utilizei aqui em cima, a gente acaba pegando a ideia dessa pessoa, só que a gente monta nossas próprias frases, até para não ficar muito repetitivo, né? E eu também mudo algumas, eu pesquiso mais sobre, por exemplo, falou sobre Jean Paul Sartre. Eu vou lá, pesquiso, vejo outras frases reconhecidas dessa pessoa, né? Ou do filósofo Immanuel Kant, pegava, aqui ele falou sobre a prática universal, tem um imperativo categórico, e então a gente pegava e eu via todas as possibilidades, assim, que era uma ressaltada, por exemplo, do Zygmunt Bauman, que tinha em relação ao a modernidade líquida. Ele também tinha, eu depois que eu pesquisei mais a fundo, eu vi que tinha o amor líquido, sabe? Então, que são as relações fluidas, ou seja, a gente vai criando um leque e vai aprendendo. Depois de fazer isso aqui, eu via que, não sei se nesse texto aqui ele contém, mas alguns textos eles tinham frases que são além dessas frases que entram na competência 2 e na competência 3, eu não sou muito fã, mas são frases coringas que, tipo, não é para encher linguiça, mas para ajudar a aceleração do processo da redação. Ou seja, são frases que ajudam a completar o texto mesmo, a encher o texto e não ficam jogadas, sabe? Então, eu procurava essas frases assim, ou frases, ou um pensamento de uma pessoa assim, e trazia para o meu e fazia isso. Por exemplo, eu utilizava em todas as minhas redações, ou na maioria delas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu sempre começava a minha redação da seguinte forma: a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 assegura o cidadão, assegura a todos o direito à saúde, ou assegura a todos o direito à segurança. Dependendo do texto, eu mudava, né? Aí eu botava um ponto final e fazia uma contraposição. Entretanto, tais ações evidenciam que essa norma não está se seguindo na prática. E aí, como é importante trazer desde o parágrafo de introdução a nossa tese, o nosso ponto de vista, eu trazia deste modo, dessa perspectiva, desse jeito, sob tal ótica, como está até aqui, há dois aspectos que não devem ser negligenciados, ou há dois aspectos que devem ser destacados, como tal, tal, tal e tal, tal, tal. Ou seja, eu conseguia fazer uma introdução muito rápido, sabe? E outra coisa muito importante que eu fazia nessa redação aqui, nessas redações, eram ver as propostas de intervenção. A gente vai pegar aqui, vou mostrar certinho aqui, vou até fazer como é que eu fazia total o texto. Vou pegar aqui e vou fazer aqui, ó. Pegamos aqui, mudamos para ponto para barra, para ficar mais tranquilo. Para mim ficava mais tranquilo, não sei porquê. Pegava aqui, destacava os conectivos, né? E depois de fazer isso, eu vinha com outra cor e pegava o que ele colocou para ficar bem completo, porque é uma competência bem difícil tirar nota 1000, tirar nota máxima 200 pontos, né? Então ele usa uma frase de introdução na conclusão. São necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento usuário pelo controle de dados na internet. Aqui ele falou sobre a necessidade das medidas, né? Então, logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar autorização para o uso dessas informações. Aí aqui ele traz o que tem que fazer, o meio, né, por meio das advertências com linguagens, tendo em vista a linguagem técnica usada somente por aviso do tipo. Ou seja, e eu destacava aqui, eu tentava achar, na realidade eu não fazia assim, destacado porque eu fazia papel e caneta na mão, mas eu procurava como eles sempre pedem, né? O que fazer, como fazer e qual a finalidade. Então,
o que fazer, como fazer, a fim e é aquele botou ao contrário, né? A fim da liberdade de escolha do indivíduo, a finalidade de fazer. E ali tem outra frase também que vai contribuir com a conclusão e, e é isso. Eu não quero enrolar muito, mas assim, ó, por exemplo, aqui também ele fala sobre, ó, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Por exemplo, como ele já falou sobre Steve Jobs lá no começo, ele conseguiu trazer um começo do texto e finalização do texto. Isso é muito legal. Porque tipo, o corretor vai ver, entendi. Ele traz no começo, às vezes comenta no meio e no fim ele faz um resgate final. Isso é muito legal. E também tem que ter uma frase de conclusão na conclusão do seu texto, né? E eu utilizava dessa forma aqui para pegar a redação. Como eu falo que em suma, né? Vou resumir tudo assim, que eu quis trazer para vocês. Como eu falo que a prática de provas antigas é as coisas mais importantes que tem para a prova de assinalar, né? Prova de múltipla escolha. Eu acho que para redação, uma das coisas mais importantes é isso aqui. É tu pegar as redações nota 1000, ler todas, tentar absorver o máximo de conhecimento dos outros alunos, né? Que são conhecimentos muito bons, são pessoas que têm práticas, muitos anos de práticas. Não acho legal, como aconteceu já algumas vezes, fazer a cópia, mas sim observar o que esse candidato fez, que esse colega fez, e tentar trazer uma forma semelhante ou tentar ver como é que a pessoa tirou essa nota, né? Tirou a nota máxima, ele mandou muito bem, então ver como é que a pessoa fez, observar a estrutura do texto, observar os conectivos, observar quais argumentos as pessoas ele utilizou e fazer isso. Ou seja, por exemplo, essa aqui é a redação de 2018. Eu aconselho, se você for pegar alguma coisa, não que vai repetir identicamente a frase, mas assim, frases mais antigas, porque os corretores estão. Já foi até pedido pelo Ministério da Educação, tudo que os corretores deem uma olhada nas redações do ano passado e para correção, porque acaba tem gente que, infelizmente, de uma má ação, assim, né? Eu também não acho que é o correto a pessoa pegar e decorar uma redação e utilizar identicamente todas as coisas de outras redações, tirar nota 1000 e trazer uma redação que aconteceu num ano que o menino pegou, copiou e também tirou nota máxima e era uma redação totalmente parecida com alguma do outro ano passado. Ou seja, gente, se for pegar, pegue alguma coisa, pegue a essência, não pegue identicamente, faça como eu, pesquise mais sobre as pessoas aqui, sobre esses filósofos, esses sociólogos e afins, e encontre outras frases e monte suas frases, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental. Comentem aí se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Talvez eu consiga trazer dando dicas de outras formas. Assim, eu acho que é uma forma diferente, legal de fazer o vídeo. E se você gostou, deixe seu curtir. Compartilhe com seus amigos, se tem amigos para compartilhar, né? Pessoal, tem muita gente que não tem amigo que está fazendo vestibular, mas é sempre bom ter um amigo ali que está fazendo vestibular junto para estar junto nessa batalha. E é isso, gente. Tomara que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Tchau, tchau e boa sorte na sua trajetória.